Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de trigonometria. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? Sejam A, B e C três números reais em progressão aritmética crescente, satisfazendo cosseno de A mais cosseno de B mais cosseno de C igual a zero, e seno de A mais seno de B mais seno de C igual a zero. Encontre a menor razão possível para essa progressão aritmética. Bem, como A, B e C estão em progressão aritmética, nós podemos dizer que A é igual a B menos R e C igual a B mais R, onde R é a razão da progressão aritmética, né? E B aqui é o termo central. Dessa forma, nós podemos reescrever a primeira equação como cosseno de A mais cosseno B mais cosseno C é igual a cosseno de B menos R mais cosseno de B mais cosseno de B mais R igual a zero. Né? Expandindo aqui pela fórmula da diferença do cosseno da diferença de dois arcos, eu tenho aqui cosseno de B menos R é cosseno de B vezes cosseno de R, mais seno de B vezes seno de R, mais cosseno de B, mais cosseno de B mais R. Também agora usando a fórmula do cosseno da soma de dois arcos, eu tenho que cosseno de B mais R é igual a cosseno de B vezes cosseno de R menos o seno de B vezes o seno de R. Tudo isso aqui é igual a zero. Né? Bem, aqui a gente pode cancelar seno, menos seno de B vezes seno de R com mais seno de B vezes seno de R. Cosseno de B vezes cosseno de R mais cosseno de B vezes cosseno de R dá 2 cosseno de B vezes cosseno de R, né? De tal forma que a equação fica reduzida a 2 cosseno de B vezes cosseno de R mais cosseno de B que sobrou aqui vem para cá. Então isso aqui é igual a zero. O que implica, colocando cosseno de B aqui em evidência, fica cosseno de B que multiplica 2 cosseno de R mais 1 igual a zero. Isso aqui ou igual, ou cosseno de B igual a zero, né? Ou 2 cosseno de R mais 1 é igual a zero. O que implica que 2 cosseno de R é igual a menos 1, o que implica que cosseno de R é igual a menos meio. Tá? A segunda equação é seno de A mais seno de B mais seno de C igual a seno de B menos R, né? Fazendo a substituição aqui de A igual a B menos R e C igual a B mais R, é igual a seno de B menos R mais seno de B mais seno de B mais R igual a zero. Tá? Expandindo aqui pela fórmula do seno da diferença de dois arcos, eu tenho que seno de B menos R é igual a seno de B vezes cosseno de R, menos seno de R vezes cosseno de B, mais seno de B. Aqui eu vou expandir seno de B mais R pela fórmula do seno da soma de dois arcos, né, que fica seno de B vezes cosseno de R, mais seno de R vezes cosseno de B igual a zero. Aqui eu vou cancelar seno de R cosseno B com menos seno R cosseno B. Tá? E aqui então, eu tenho seno B cosseno R, mais seno B cosseno R, eu tenho 2 seno B cosseno R. Tá? Então eu fico com 2 seno B cosseno R, mais seno B igual a zero. Colocando seno de B aqui em evidência, né? Eu tenho seno B cosseno, que multiplica 2 cosseno R mais 1 igual a zero. O que implica que o seno de B é igual a zero, ou 2 cosseno R mais 1 é igual a zero. O que implica que 2 cosseno R é igual a menos 1, o que implica que cosseno R é menos meio. Observe que esse resultado aqui é idêntico ao que nós achamos para o item 1, né? Bem, pela equação 1, eu tenho que as soluções são ou cosseno B igual a zero ou cosseno de R igual a menos meio. E para a segunda equação, eu tenho ou seno de B igual a zero ou cosseno de R igual a menos meio. Para atender as duas simultaneamente, só serve essa solução aqui, né? Cosseno de R igual a menos meio. O que implica que, se o cosseno de R é igual a menos meio, R é igual a mais ou menos 2π sobre 3 mais 2kπ, onde K pertence a Z. Agora, tente para um detalhe do problema, que a progressão aritmética tem que ser crescente, ou seja, o R tem que ser positivo. Né? E o valor também tem que ser o menor valor possível, ou seja, tem que ser o menor valor positivo, né? Que é aceitável para R. Dessa forma, o menor valor positivo, não, o menor valor para a razão, possível para a razão, R igual a 2π sobre 3. Tá? É porque não pode ter que desconsiderar os valores negativos, né? E não posso assumir valor, o K aqui tem que ser igual a zero, senão os valores são maiores do que 2π sobre 3. Então, o menor valor possível é menos 2π sobre 3, tá? Que é a resposta do problema.
Eu vou mostrar o gráfico dessa função aqui para a gente ver no gráfico como é que ela se comporta em função do valor da razão dessa PA. Ok? Bem, pessoal, esse aqui em azul é o gráfico da função seno de x menos r mais seno de x mais seno de x mais r, tá? Esse gráfico aqui, nessa posição, eu estou com r igual a zero. Em vermelho é o gráfico cosseno de x menos r mais cosseno de x mais cosseno de x mais r. Para r, para razão igual a zero, observe que não tem nenhum ponto aqui que as duas curvas cruzam o eixo do x ao mesmo tempo. Tá? Aqui a função em vermelho aqui, que é cosseno de x menos r mais cosseno de x mais cosseno de x mais r, cruza em zero nesse ponto e nesse ponto. Enquanto que a outra função em azul aqui cruza nesse ponto e nesse ponto. Quer dizer, não há coincidência. Tá? Agora observe o que acontece quando eu vou variando a raiz. Esse ponto também não serviria, tá? Como solução, porque ele fala que a razão é que a PA ela é crescente. Se r igual a zero, quer dizer que todos os termos da PA são iguais, né? Então a PA não seria crescente, tá? Então esse ponto aqui não serviria, essa razão aqui não serviria como solução para o problema, tá? Mas vamos ver o que acontece à medida que eu aumento a razão da PA, tá? Você observa que a amplitude, né, das funções vão diminuindo, até que você chega a esse ponto aqui, em que as duas funções elas estão constantes em zero, né? Esse ponto aqui, que é aproximadamente 2,09, é exatamente o ponto em que a razão é 2π sobre 3. Tá? 2π sobre 3 é 2,09. Observe que à medida que eu vou acrescendo, que eu vou subindo a razão, né, da PA, as duas funções voltam a sair da posição de zero, né? Ou seja, elas voltam a ter amplitude aqui, para depois, em seguida, voltar novamente a cair. Tá? Nesse ponto aqui, que é o segundo ponto em que eu consigo que as duas funções fiquem zeradas. Tá? Esse aqui é o outro ponto em que eu tenho uma razão que satisfaz essas duas equações aqui, quando eu igualo as duas a zero. Tá? Esse ponto aqui é exatamente o ponto 4π sobre 3, que é 4,188, tá? Que é o segundo ponto em que essas duas funções aqui zeram. De tal forma que... Mas o problema pede apenas o menor, né? Então aqui é 4,188, o menor é aquele que nós calculamos. O problema é em torno de 2,09. Ok? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!